Alô pessoal, e aí? Como é que vocês estão? Vamos lá para mais um vídeo? Agora a gente vai começar a programar em Go, tá? No vídeo passado a gente viu que vocês precisavam instalar o ambiente, né, de desenvolvimento. Então isso basicamente, pessoal, é o Go em si, né? Vocês vão baixar lá e instalar no ambiente aí de vocês. E o próprio IDE. Tá? Eu recomendo que vocês trabalhem com IDE e eu vou usar o VS Code. Então, se vocês quiserem também usar o VS Code, instalem ele aí e venham aqui, ó, na parte de extensões e instalem a extensão do Go. Tá? Isso vai integrar o VS Code com o compilador, com o debugger, com os testes e todo o ferramental que vocês têm instalados aí. Tá? Além enfim, né, facilitar ali a reconhecimento da sintaxe, né? Ele já vai ter um linter que vai poder rodar e verificar o seu código no próprio editor, né? Então isso facilita bastante para pegar erros aí quando vocês estiverem programando. Eu criei um repositório, tá? Ele está aqui criado na mesma organização que está o repositório da disciplina, mas não está no repositório da disciplina. Eu criei um repositório à parte. Ele chama Aprenda Go com testes e vão ser os exercícios ali da lista, não, desculpa, do livro que eu mencionei no vídeo anterior, que é o Learn Go with Tests, que a gente vai usar agora para fazer alguns exercícios iniciais e treinar aí um pouco sobre a linguagem Go antes da gente entrar na parte propriamente de web, né? Então, o primeiro exercício que eu queria fazer com vocês, e eu vou continuar refinando, eu vou tentar fazer o seguinte agora nesse período que antecede o início das aulas, mencionei isso no vídeo anterior, que eu vou tentar gravar aí um vídeo curto com uma evolução em cima desse livro, né? Todos os dias, e eu vou postando lá no Discord, tá? Então, vão assistindo, eu vou tentar deixar eles não muito longos, justamente para vocês poderem ver aos poucos, né? Tentem rodar aí no sistema, no ambiente de vocês, vejam se vocês têm algum problema e me procurem no Discord caso vocês tenham, tá? Então hoje é bem simplesinho, né? A gente vai, deixa eu tirar essa coisa aqui, eu vou criar aqui o arquivo hello.go, lembrando que os arquivos Go, eles têm a extensão Go, tá? Então quando você cria um arquivo Go, ele já reconhece, bota o logotipozinho aqui, bonitinho, tudo. A gente vai criar também, pessoal, vou criar agora um arquivo que vai se chamar hello test.go. Eu acho que eu tenho que colocar aqui sublinhado, se eu não me engano. Eu não me lembro agora, deixa eu ver, para ter certeza. Peraí. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo, pessoal. Eu já tinha feito um teste aqui, tá? Então, vocês podem perceber que como eu tenho um repositório já configurado, tem essa parte, quem não conhece o VS Code, essa é a parte do controle de versão, certo? Então é aqui que vocês vão mexer com o controle de versão. A gente já vai fazer isso, então aí vocês já vão vendo como é que é, tá? Mas ele está reclamando aqui justamente porque eu apaguei os arquivos que eu tinha criado, que estavam lá no controle de versão, justamente para poder gravar o vídeo e fazer eles do zero com vocês, tá? Mas aí logo que eu conseguir escrever o código, a gente já atualiza o repositório lá também. Então, voltando para cá. Primeiro, pessoal, o que acontece? Né? Vamos escrever o código, não é o que a gente vai fazer normalmente. Normalmente a gente vai escrever o teste primeiro. Mas como é a primeira vez, né, vamos escrever o programa mais simples que a gente pode, justamente para testar aí as coisas se estão funcionando, tá? Então eu vou começar com a linha package main, tá? Isso significa o seguinte: programas executáveis em Go, eles vão estar normalmente vão fazer referência ao package main, tá? Justamente porque são os programas que a gente já vai ver que a gente vai criar uma função main. Assim como no C existe uma função main que é a primeira a ser executada quando você chama o programa, Java também é assim, aqui Go vai ser assim também, tá? Então existe um main que você vai
vai ser a primeira função que vai ser executada no seu programa. E por isso também que eu estou colocando package main. Lá no teste eu vou usar essa mesma linha, package main, logo no topo também, tá? E com isso o teste consegue enxergar o código que ele deve testar, tá? O que mais que eu vou colocar aqui? Eu tenho que importar o módulo que faz a saída padrão, faz formatação na saída padrão e imprime lá no seu terminal Hello World, tá? Então eu vou chamar esse módulo no Go, chama FMT, tá? E ele faz todo o trabalho então de I/O, né? Tá, ó. Ele está reclamando aqui que ele foi importado e não foi usado. Então o compilador está sempre olhando aqui para o seu código, mesmo sem você salvar, ó, o próprio linter aqui já está verificando o seu código. Então ele vai te dar dicas se você estiver fazendo alguma besteira, tá? Opa! Ele salvou, ó, ele tirou o negócio porque eu não estou usando, tá? Assim que eu salvei. Esse é o comportamento que aconteceu comigo. Se acontecer com vocês aí, isso é normal, tá? Então eu não vou salvar, senão ele vai apagar. Vamos escrever o código que vai usar a tal da função main, né? Então, as funções tem essa palavra-chave reservada no início, func, né? O nome da minha função tem que ser main, é obrigatório, tá? Que é a primeira função. Nesse arquivo vai ter que ter pelo menos uma função main, tá? Então, e essa função vai ser a primeira a ser executada. Eu posso ter outras funções, como a gente já vai fazer logo, tá? E aí, esse módulo FMT, eu vou chamar o print line dele, que é para escrever uma linha, escrever a linha e pular a linha, tá? Então, eu vou colocar aqui hello world. Poderia fazer olá mundo também. Vamos fazer olá mundo? Vai ficar mais bonitinho. Olá mundo. Tá? Pronto. Vou tirar essa linha aqui. Agora, se vocês quiserem rodar, tem duas formas, tá? Vocês podem vir no terminal aqui, ó, eu fui lá na aba do Code lá em cima, né, naquele menuzinho horizontal e apertei lá terminal, novo terminal, tá? Então ele abre aqui um terminalzinho para mim. Deixa eu apagar esse terminal antigo aqui, deixar só o novo. Deixa eu dar um clear aqui. Então eu já estou na minha pasta, eu já estou vendo aqui não estou ainda não. Eu estou bem no repositório. Então eu vou entrar na pasta e eu vou listar os arquivos aqui. Vocês vão ver que tem o teste, tem o arquivo hello.go que a gente acabou de editar. Para rodar um programa em Go, eu vou chamar o compilador run e hello.go. Olá mundo. Deu certo, tá? Aí, agora a gente vai fazer o teste que vai testar essa coisa, tá? Então, mas antes disso, o que o livro recomenda vocês fazerem, e aí isso vira uma prática para vocês fazerem sempre. Ele introduz o conceito ali de domínio, né? Eu já vou explicar o que é o domínio, e efeito colateral, tá? Então, quando você quer testar uma coisa, essa coisa, o teste ele vai comparar o que ele esperava com aquilo que aquela coisa retornou, tá? Então, nesse caso bem simples, que é só um olá mundo, o nosso domínio é gerar uma frase que vai ser olá mundo. Esse é o domínio. E o efeito colateral vai ser imprimir isso na tela, tá? E aí, ele faz isso justamente porque é muito difícil você testar que realmente algo imprimiu na tela. Mas é muito fácil você testar que a sua função de domínio está produzindo uma string que é igual a olá mundo. Então, eu vou escrever o código e aí, se vocês tiverem dúvida, pode me perguntar que eu explico novamente isso, tá? Então, o que eu faço? Em vez de passar olá mundo aqui, estático, né, escrito aqui entre aspas, eu vou agora criar uma outra função que vai se chamar hello, tá?
E essa função, toda função, ela primeiro tem essa palavra-chave reservada func, ela tem um nome, ela pode ter parâmetros, nessa caso ela não tem, a gente já vai ver funções com parâmetros. E ela tem, nesse caso aqui, ela pode ou não ter um tipo de retorno, e nesse caso ela vai ter. Eu quero que essa função retorne a string olá mundo, tá? É isso que eu quero que ela faça. Então eu vou colocar o tipo aqui, ó, de retorno. Tá? Veja que o tipo de retorno, ao contrário de algumas outras linguagens, ele vem depois do nome da função, não antes. Tá? Então o que eu estou querendo dizer aqui é, olha, eu quero criar uma função chamada hello, ela não recebe nenhum parâmetro de entrada, mas ela tem um parâmetro de saída de string, é do tipo string. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente fazer retornar olá mundo. Certo? E aí, eu vou aqui, em vez de passar o valor literal olá mundo, eu vou chamar a função hello. E o valor de retorno dela que vai ser impresso. Então, agora eu separei domínio, que é isso aqui, de efeito colateral, que é isso aqui. Tá? Isso aqui eu consigo testar com facilidade. Esse print line aqui eu não consigo testar com facilidade não. Tá? Então é por isso que ele fez essa separação. Ele tirou o literal daqui, criou uma função que vai produzir um resultado. Esse resultado que eu vou agora testar, tá bom? Então, quando eu venho aqui hello test go, agora eu vou fazer o seguinte. Antes de criar esse teste, eu vou criar um módulo. A partir do Go 1.16, você precisa inicializar um módulo antes de rodar os testes, tá? E aí esse módulo é como se fosse vai gerar ali um arquivo que vai ser como se fosse uma configuração que vai dizer, olha, eu estou rodando o Go versão tal e o nome aqui da minha aplicação é esse, tá? E aí o Go tem um padrão que ele vai meio que pedir para você usar um domínio, meio que tem uma cara de domínio. Vocês vão ver lá no livro que ele vai fazer o seguinte, ó, ele vai vir aqui na pasta onde está o teu arquivo e vai rodar lá go mod init, e aí ele vai escrever exatamente isso, example.com/hello. Aí vamos supor que você escreve um outro programa, vai fazer um outro exercício, isso aqui vai mudar. Vocês vão ter que rodar, vão ter outra pasta, a gente vai, né, nos próximos exercícios a gente vai ter uma pasta separada e toda vez a gente vai fazer esse go mod init, você só precisa fazer uma vez, tá? Então, nisso, ele criou agora um arquivo que é GoMod. Ó, tem o módulo, nome do módulo, puxar para cá, o nome do módulo e a versão. É isso que é o arquivo, tá? Não precisa mexer nada nesse arquivo, deixa ele aí, tá bom? Agora vamos passar para o teste. O que a gente vai fazer nesse teste? A gente vai colocar aquela primeira linha mesmo, package main. Lembra, né? É importante. Aí, e com isso faz ele ter a visibilidade daquela função, né? A gente vai importar um módulo de teste, chama testing. Tá? Isso é padrão do Go, não precisa instalar nada. E a gente vai fazer a tal da função que vai verificar agora o que? Se o que eu esperava daquela função hello, se é mesmo o que ela vai mandar. E eu vou comparar os dois. Se der uma diferença, o meu teste vai ter que falhar. Eu tenho que indicar isso, chamando então o framework de teste, que é esse testing, tá? E eu vou chamar uma função dele específica passando uma mensagem de erro, tá bom? Então, para fazer isso, eu vou criar uma função também. Ó, func test hello. O legal é vocês manterem esse padrão, ó. Sempre colocar teste e o nome da função que vocês querem testar, tá? Aí aqui é uma coisa que eu vou explicar mais para frente, pessoal. Isso aqui já, para quem conhece C, vai perceber que tem uma similaridade aqui, que é esse asterisco que eu vou colocar agora. Isso indica sim um ponteiro, mas a gente não vai ver ponteiros ainda. E esse aqui é como se fosse a variável, a referência que vai se comunicar com o framework de testes. Então, eu estou meio que passando aqui uma referência a uma instância, um objeto desse framework de teste. Eu estou passando isso para essa função, porque eu vou depois usar essa referência para
falar para o framework, olha, deu um erro aqui, tá? Então, eu vou seguir sempre esse padrão nos exercícios, tá? Eu vou fazer, isso está no livro, ele vai criar uma variável got, tá? E olha que interessante isso aqui que eu vou escrever, eu já vou explicar, tá? Falar, professor, eu não preciso... Tá, então quer dizer, me explica direito isso aí. O Go, ele é tipado, não é tipado? Sim, ele é tipado. No entanto, ele também tem a tipagem dinâmica, no sentido que ele vai verificar, ele vai atribuir para uma variável justamente o tipo que você especificou na função que você vai chamar. No caso aqui, ó, hello, ele retorna uma string, né? Então, quando eu coloco esse dois pontos igual, isso significa instancie para mim, crie essa variável got, tá? Com o mesmo tipo da função, tá? E atribua o retorno dessa função para a variável. Então, quando eu não especifico logo de cara aqui, explicitamente, né, o tipo da variável, o Go ele vai quebrar o galho e vai adivinhar, né? Nesse caso aqui não tem muito o que adivinhar, é bem óbvio. Se hello retorna string, então quer dizer que got vai acabar sendo uma variável do tipo string, tá? Mas é interessante já explicar que esse operador ele não é só de atribuição, tá? Caso você não especifique a variável para a qual ele vai atribuir, ele também vai funcionar para criar essa variável, tá? Então, a gente vai fazer também a mesma coisa aqui com o want. Então, o got é o que você recebeu de fato da função que você quer testar. O want era o que você gostaria de receber, tá? Então, eu vou colocar aqui, olá mundo, é o que eu gostaria de receber. Caso o que você recebeu seja diferente daquilo que você queria, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa referência do framework de teste e emitir lá um erro formatado. Tá? Então eu vou passar um string para ele e vocês vão ver no livro que ele escreveu algo assim: %q want%q. O que ele quer dizer aqui? É uma mensagem de erro que vai aparecer caso o teste falhe. E aí eu estou passando esse %q. O que é esse %q? Quem viu C ou viu, acho que Java é assim também, não me lembro. Eles têm essas... como que eu vou dizer? Esses coringazinhos aqui que eles são substituídos por alguma coisa, né? Em C você tem um printf, por exemplo, você vai ter lá %d vai ser para inteiros, né? %s vai ser para strings. Aqui é a mesma coisa. Eu vou passar então as variáveis que eu quero que ele substitua o valor delas, porque eu quero depois, quando for emitido o erro, eu quero ver na mensagem o que ele esperava e o que ele recebeu, por que o teste falhou, para eu poder fazer alguma coisa, corrigir, né? E aí eu vou passar essas variáveis got e o want aqui, só que veja só que esse aqui é %q. O %q é o %s, só que ele vai adicionar as aspas duplas quando ele for formatar essa string. A gente vai testar agora, vai passar, mas logo em seguida eu vou forçar um erro aqui para vocês verem quando falha o que acontece. Bom, tá aqui a nossa funçãozinha aqui, ó. Vamos ver, eu estou usando o package main, eu estou importando testing, eu estou fazendo uma função que se chama test hello. Ele já, pelo que eu estou entendendo aqui, ele até rodou já para mim, disse que bateu. Vamos testar aqui, ó, por exemplo, se eu der run test, cadê? Deu ok e deixa eu ver se ele rodou mesmo. Espera aí que tá. Eu tô clicando nos negócios aqui, pessoal, que eu ainda não conheço. Por exemplo, no caso do debug test, ele está abrindo um debug mesmo, que eu posso colocar agora breakpoints aqui, posso, enfim, estudar. Se eu tiver algum problema, a gente vai fazer isso também, esse debug, tá?
Mas eu vou fazer no terminal, porque nesse caso ele já testou e já viu que deu certo. Eu só quero mostrar no terminal para vocês verem o resultado. Então, go run hello.go tá rodando olá, tá dando olá mundo, ótimo. Se eu quiser testar, eu faço go test, tá? Ó, passou, né? Ele tá dando aqui ok, o nome lá, lembra aquele nome que apareceu quando a gente rodou o go mod? Então a gente passou esse nome aqui, então ele vai chamar agora essa aplicação dessa forma, tá? Ele dá um tempo aqui de execução também, né? E dá essa palavra-chave pass, quer dizer que passou. Agora, se eu mudar, vamos supor que minha função está bugada e eu coloquei só olá, tá? Então o que ele vai fazer? Ele vai chamar a função novamente e vai ver que existe um erro ali, né? Se eu chamar goTest, por exemplo, ele vai falhar, né? E ele vai dizer aqui, ó, o porquê que ele falhou, tá? Ele falou got olá, want olá mundo. E ele colocou, veja, as aspas duplas aqui, né? Então você consegue claramente nessa mensagem de erro ver o que ele recebeu e o que ele queria, tá? Para passar, eu preciso acertar então minha função. Ela tem que retornar o que eu esperava, tá? Nesse caso, vai voltar a passar, né? Então, veja então, ó, aqui, no caso, olha, funcionou, tá vendo? Eu tava verdinho já porque ele já tinha feito o teste, mas se eu clicar novamente nesse verdinho aqui que já está ticado, ele vai rodar os testes aqui e botar a mesma saída, ó, tá? Então, bom, pessoal, agora a gente vai passar para as próximas refatorações que ele vai fazer nesse arquivo para deixar esse programa mais inteligente. Então, eu vou fazer um pequeno corte aqui, mas eu acho que depois na edição vai ficar tudo mais fluido, né? Então, primeira vez que eu estou realmente editando, né, os vídeos. Antigamente eu dava aula pelo próprio Google Meet e gravava já a aula e nem editava, não fazia nada, né? O arquivo que ele gerasse ali era o vídeo final. Então agora eu vou fazer dessa forma porque eu estou gravando com antecedência, né? Não estou usando o Google Meet, então eu estou fazendo aqui tudo meio que na mão, né? A parte de edição também, tá? Então tenha um pouco de paciência aí se tiver um problema de edição, tá? É isso aí, pessoal. Já vamos continuar esse exercício logo em seguida, tá bom?